Oi, eu sou a Elô E eu sou a Lô. e nós somos as hosts do Equicast. E hoje nós temos o diretor da CBH de Enduro, o Marcelo Ulsenheimer. Marcelo, então, muito primeiramente obrigada por estar aqui, né? A gente gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre quem é você, como é que funciona essa modalidade do Enduro, né? Como você entrou no Enduro Exato. também, né? Que ele já contou um pouquinho, foi uma história muito especial. Obrigado a vocês pela oportunidade de falar um pouco sobre o Enduro, sobre a modalidade, tá? Que eu particularmente gosto muito, curto muito com os meus filhos, na realidade. Posso dizer que é uma experiência de vida junto com a minha família, tá? Então, estou como diretor de Enduro já na segunda gestão. Eu fui diretor de Enduro da Federação Paranaense, junto com o Fefo, com o Rodrigo Coste. E aí, quando o Fefo, em 2022, assumiu a presidência da CBH, ele me convidou para assumir a diretoria de Enduro. Que legal. E aí a gente fez um bom trabalho de lá para cá. E na última eleição, 2025, o Constantino assumiu, né? E aí ele também me convidou para continuar o trabalho que a gente já vinha fazendo. Ai, que delícia. E você e os seus três, né? 3. Estão fazendo Enduro e você introduziu a modalidade para eles, todos amaram e estão juntos ali. Eu comecei a fazer Enduro em Piraquara, tá? É o Aras que eu monto com ele. Junto com um amigo meu, o Marcos Mendonça. Faz E, quanto tempo que você pratica? puxa vida, isso foi 2008, 2009, alguma coisa assim. Faz bastante tempo. Faz bastante tempo. E Por que você decidiu fazer o Enduro? porque a gente andava a cavalo todo final de semana, tal, aquela coisa toda, e a gente queria alguma coisa, uma modalidade que tivesse mais contato com a natureza e mais tempo com o cavalo, tá? E o Enduro, ele se encaixou nesse nosso perfil. Entendi. E aí a gente começou, durante alguns anos, eu fiz sozinho, com esses amigos, e aí depois o meu filho mais velho, o Arthur, na época ele tinha 5 anos, e ele também começou, gostava, e aí a gente começou a fazer provas de 5 quilômetros. 5 não, desculpa, 20 quilômetros. 20 quilômetros. Bastante, Eu não E- ando 2? Sofrido pra mim, gente. Eu não galopo 2 minutos, já tô morta. Eu já fico assim, já deu tempo de aquecimento, por favor? É muita resistência, não só do cavalo, mas do cavaleiro também. Então, assim, né? a gente faz provas de 20 a 160 quilômetros. Cara, 160 quilômetros. então, é um assim, dia inteiro de prova. É um dia inteiro de prova. Meu Deus. E já que a gente entrou nessas metragens aí, como que funciona o Enduro, né? O que é o Enduro? Tem um país de origem? Conta aí pra gente como que é. nasceu? Né, Então, assim, se você pegar um pouco da história do Enduro, ele remota, na realidade, ele volta para os Estados Unidos, tá? Para o Pony Express, que era o serviço de correio americano, tá? Onde você tinha que vencer longas distâncias em territórios hostis. Né? Então, ou seja, você precisava ter bons cavalos, você precisava ter cavalos de resistência que tivessem também velocidade, né? Então, assim, esse é um... se você estudar um pouco mais, você tinha também testes militares no final do século XIX, início do século XX, onde eles também faziam esses testes com cavalos para selecionar os de melhor resistência, para levar para a guerra. Que era tipo lá nos Emirados Árabes que tinha começado. Só por causa Eu e as vozes da minha cabeça, né, Lô? Então, assim, isso a partir lá de 1950, né? E se eu não me engano, a partir de 1970, ele começa na Europa, tá? Europa, Austrália,
né? E aí sim, depois vieram os árabes também, por quê? Porque eles utilizavam muito o cavalo árabe, porque nos Estados Unidos eles começaram com os cavalos que eles tinham lá, os quartos de milha, os apaluzas, que A era o gente que eles tinham. até queria saber qual que é o cavalo ideal, né? A raça de cavalo Então ideal. assim, ele renasce na Europa, Uhum, tá? Aí sim com o cavalo árabe, uhum. tá? Só depois. Isso. Aí depois ele vai com o cavalo árabe e aí a modalidade, na realidade, ela passa por uma transformação, né? Então você sai de uma velocidade menor com o quarto de milha, com o Appaloosa, e os americanos, eles ainda continuam tendo velocidades menores, tá? Eles fazem provas aí 12, 15 por hora, enquanto que a gente aqui faz 18, 19, se você pegar a Europa, já vai para 20 e os árabes mais de 25 por hora. Nossa. Então, assim, já são esportes bem diferentes, né? Sei. Mas ainda assim, a raça que é mais usada é a árabe. É o árabe, é o árabe. Mas É ainda o dá árabe. pra usar, tipo, se eu quiser competir com quarto de milha, eu posso. Sim. Na realidade, o enduro, ele é uma modalidade, mas a gente diz que, na realidade, você tem duas modalidades dentro de uma só. Que são, ele é um esporte democrático para quem quiser fazer. Uhum. Então, provas de 20, 40, até 60 quilômetros, qualquer modalidade faz. Então, você pode começar, e muita gente até começa com manga larga, com quarto de milha, com crioulo, né? Por quê? Porque são cavalos de um sangue não tão quente. E Então, o puro sangue inglês? Tem sangue quente daí? o problema, acho que maior do puro sangue inglês é que A ele resistência, não é tão... não sei se seria a resistência, não vou nem entrar nesse mérito, mas eu acho que assim, é pelo tamanho dele, ele não pode ser precisa muito- de um plano, então por isso que você corre muito em cancha de areia, tal, precisa ser um terreno plano. E o enduro você não tem isso, né? É uma prova de resistência dentro de fazendas, com diversos tipos de terreno e relevo, né? Uhum. Tá? Tá, e se a gente fosse definir, então, assim, o que é o enduro e como é que funciona uma prova, né? É mais ou menos isso. Então, inicia por velocidade. Isso, é você, na realidade, assim, o que seria o enduro? São provas de longa distância, na realidade, aonde você... Tem as adversidades ali Isso, do terreno. Você comentou com a gente da... isso. Vamos dizer assim, passar por essas dificuldades, né? Então, é uma prova de resistência, Tem, realmente. por exemplo, obstáculos para desviar, saltar, enfim. Não necessariamente, É só tá? a corrida em... Corrida, né? Não é uma corrida, Só o né? percurso que você, então, faz com a adversidade do solo. Isso. E do clima, Aham. E né? quais... sim, né? Mas, por você até exemplo, comentou. tem um rio no meio do caminho. às vezes Tem que acontece. passar, Tem que passar. tem que passar. E vocês treinam? A gente vai chegar, né? A gente vai chegar, a gente vai ficando Eu sempre ansiosa. falo que a galera É muita vai pulando, dúvida, é muita coisa. coisa, né? E aí perde um pouco a... Então vamos do começo. Então é por velocidade, então tem Então vamos começar do começo. isso, começar do Então, assim, alguém que quer começar na modalidade, tá? A gente tem, até para o pessoal mais novo, para a criançada, tal, a gente fez umas provas de 10 quilômetros, porque o pessoal achava de 20 muito. Mas o normal seria 20, tá? Então 10 para quem quer começar. As categorias, elas são divididas em mirim, jovem e adulto, tá? Isso, por idade. isso, por idade, tá? Se eu não me engano, é 7 a 14, 14 a 21 e 21 acima é adulto. Sim, então que nem Tá. nós temos. O nosso exemplo sempre é o salto, porque é a nossa realidade. Então, por exemplo, no salto, nós temos uma categoria que, independente da idade, você participa, porque é o iniciante, a categoria escolas. E depois, quando você chega numa certa altura, a gente vai, né, tendo essa ramificação ali por idade e altura também e tudo mais. É mais ou menos isso. só que Ele divide. Então a gente tem as provas de 10, 20, 40, 60 e 80, que a gente faz como provas regionais e nacionais, tá? E são provas de qualificação. Então, cavalo e cavaleiro, eles têm uma idade, tá? E essa qualificação, tá? Então, assim, o cavalo, por exemplo, ele precisa ter 5 anos para começar em Novice Qualification, que seria as provas de entrada. Então, ele precisa fazer 2 provas de 40 e 2 de 80 em até 2 anos
tá? E aí tem um período, na realidade, também que é regulamentado pela FEI entre uma prova e outra, tá? Então, Pode assim, fazer não, várias seguidas. você não pode todo final de semana estar fazendo uma prova. Não, não. Existe um período de descanso entre uma prova e outra. Quanto tempo? Putz, as provas de 120 quilômetros, elas, no mínimo, acho que se eu não me engano, são 33 dias, Entendi. tá? É um bom Entre uma prova e outra. Mas se a gente pegar hoje, por exemplo, no Brasil, um cavalo de 120 quilômetros, ele faz 3 provas por ano. Quando você quer preservar o cavalo, tá? Então, assim, você faz uma prova, descansa o cavalo, entendeu? E aí depois você volta, porque você prolonga a vida útil dele no esporte. E ele pode, por exemplo, se ele já está numa prova de 120, ele pode fazer uma prova menor? Pode, Pode. pode. Ele pode voltar. Voltar, né? Isso. Ele não pode, tipo assim, quando é o atleta, não pode, né? Mas o fazendo- cavalo, ele tem essa A gente, flexibilidade. só pra gente não perder o raciocínio, então. Então ele tem que fazer 2h40, 2h80. E aí ele precisa respeitar uma velocidade, tem que ser a menos de 16 km por hora, para nesse período de qualificação, sim. E aí ele pode começar a fazer provas FEI, que seria a prova de 100 quilômetros, tá? Então ele faz 2h40, 2h80, Daí ele ele está é- qualificado para fazer prova de 100 E quilômetros como FEI. você sabe, mais ou menos, é no feeling, assim, que você sente a tua velocidade? É isso que eu ia perguntar. Tipo, 16 km por Deixa, hora. Eu não sei. deixa eu só terminar esse raciocínio, senão... Eu e a Elô, a gente vai atropelando. A gente se Então 2h40, 2h80, e aí ele pode fazer 2 de 100, tá? Então e aí ele precisa fazer 2 provas de 100 quilômetros terminadas, tá? Não se ele não... Desistir no meio da ele não prova. pode desistir, ele não pode ser desqualificado, desclassificado. Então ele faz 2 de 100, aí ele pode fazer 120, tá? E aí, para ele poder fazer 160, ele precisa fazer 2 de 120 para fazer 160. Tá? Então, existe Então, todo um acompanhamento. É um longo período. É um longo período. Entendi. Tá? E aí, por exemplo, o cavalo para fazer 160 quilômetros também ele tem que ter 9 anos. Tá? Então, obrigatoriamente. Tá? Por quê? Porque a FEI, ela, à medida que ela foi conhecendo mais a modalidade, estudando e pegando esses resultados, ela começou a perceber lá atrás, quando se utilizavam cavalos muito novos, que você tinha, às vezes, cavalos muito bons, excepcionais, e que em 2, 3 provas, de repente, eles sumiam, porque lesionavam. Isso é um problema. Tá? Então, assim, existe um cuidado muito grande. Só para você ter ideia, no primeiro anel, tá? Então, assim, Anel é o é primeiro percurso. o primeiro circuito. percurso, isso. Vamos dizer assim, o cavalo fez esse primeiro percurso, ele chegou. Se ele demorar mais do que 10 minutos para apresentar para o vet check, tá? Ele já vai automaticamente para uma reinspeção. Por quê? Porque, na realidade, dentro desse estudo, desse acompanhamento que a FEI tem feito, se eu não me engano, 75% dos cavalos que demoravam mais do que 10 minutos para entrar no primeiro anel, eles eram eliminados na sequência. Porque tinha acontecido alguma coisa. Porque Ou seja, não, ele não está preparado, né? Porque o normal de um cavalo de enduro hoje é 1, 2 minutos, entendeu? Ele entra. tem um preparo físico, então, que vocês devem fazer Muito grande. regradamente também, Isso. né? Ele não é um cavalo pego aleatoriamente para fazer uma prova, tá? Existe todo um acompanhamento veterinário de ferreiro para você chegar realmente num cavalo de performance. E a Né? ferradura normal? Putz, aí depende do ferrador. Ah, tá. Na realidade, assim, do ferrador Não, e do do cavalo, cavalo, né? né? Mas, assim, alguns ferradores têm algumas linhas. Uns preferem usar palmilha, outros não gostam de usar palmilha. E aí o tipo de ferradura. Eu tenho um cavalo, por exemplo, que tem que usar uma ferradura americana emborrachada. Ah, eu sei. Então, depende muito do cavalo. Entendi. Do que vai ser melhor para Isso, e também do terreno, né? Às vezes você pega um terreno que tem muita pedra, vale a pena usar a palmilha. Onde não. Ir trocando, assim, de acordo com cada prova. Essa prova vai ser em tal lugar, então vamos colocar Sim, de ferradura, sim. uma estratégia. Sim, também. sim, Legal. sim. Isso faz parte da Isso estratégia. faz parte da estratégia. Isso faz parte da estratégia. Que vamos falar também.
Elô, quer fazer a pergunta que todo mundo tá querendo saber? A da velocidade? Não, a da água. Não, vamos falar da velocidade. Da antes, velocidade, então. então vamos falar da velocidade, tá. Do Tô feeling ansiosa. da velocidade. Como é que é isso, né? É. Você tem como medir exatamente, o cavalo está a 13 km por hora. Sim, hoje é permitido, na realidade você pode usar o GPS. Ah, é? Imagina se você se Tem como se perder? Tem. É difícil, mas tem. Eu fiquei pensando, tipo, meu pai, ele fazia enduro, só que com moto, né? E ele Aham. falava que ele sempre chegava em último porque ele sempre se perdia. perdia. Ô, pai, sacanagem, né, cara? Como as pessoas podem competir? Então, assim, Muita é bastante coisa, na realidade, porque o enduro ele não é um esporte de arena. É, né? Tá? O Então pessoal é vai diferente do ver- salto, na realidade, que as famílias vão, elas Fica ali veem o na atleta hípica. competir. E é tipo aqueles 60 segundos, daí você, uhul, aí depois sai, não tem mais. Isso, o enduro ele leva o dia inteiro e você não vê nada. Praticamente nada, né? Por quê? Porque o atleta, ele adianta, na realidade, por quê? Porque a família, ela tá sempre no apoio, né? Então, é isso Tá? que eu queria Então, trazer, né? As regras e isso. estrutura e como funciona. Beleza? Ai, meu Deus do céu, que legal. Então Tô animada. a questão, por exemplo, de velocidade. Nessas provas mais longas, o que que acontece? Cada um precisa saber, isso é uma coisa que vamos dizer assim, dentro do time, quando a gente está fazendo a seleção que vai participar do Mundial, de um campeonato pan-americano, fala bastante. A pessoa precisa, na realidade, conhecer o que ela tem na mão. Uhum. Tá? Até um tempo atrás, na realidade, existia muito aquela coisa, sabe? Entre os aras, na realidade, essa questão de competição. E aí, o que o pessoal fazia? O aras pegava, por exemplo, tem esse cavalo aqui. Putz, ele é muito bom, mas ele não vai aguentar. Faz um anel só. E faz numa velocidade alta. Por quê? Porque daí quem não tem a cabeça boa quer ir atrás desse cara. Só pra desestruturar os Só, outros. é só para quebrar o concorrente. Meu Deus do céu, olha a É, estratégia, galera. mas assim, ó, isso passou, tá? Isso já passou, por quê? Porque, na verdade, você precisa saber o que você tem na mão. Você precisa fazer a tua prova, e não a prova dos outros. Você não tá competindo com os outros, você tá competindo com você mesmo. Exato, mas existe. existe essa rivalidade. As pessoas são pessoas, entendeu? Ser humano. E ela precisa desse crescimento, na realidade, dessa maturidade para entender que ela não é uma moto, é um cavalo. Eu escuto muito gente, Tá. mas ele vai ficar desgastando o cavalo. Porque, gente, primeiro que não é um carro que tipo, você vai ficar rodando quilometragem, né? O cavalo é um ser vivo também, que Sim. merece cuidado, e você não conta as usadas nele, né? Então, assim, a gente ainda tem muito, muito, muito cuidado com isso, sabe? E o pessoal também, vamos dizer assim, o Enduro entrou para a FEI, se eu não me engano, foi em 1982, que ele está no guarda-chuva da FEI, tá? Então, ele segue as regras da FEI, isso no mundo inteiro. Você até trouxe aí no livro, né? A estrutura do Isso. júri, o comitê que participa. Se você pegar, por exemplo, a gente teve o Pan-Americano, se você pegar a quantidade de oficiais, né? Se quiser mostrar ali. Né? Né? Essa aqui é a quantidade de oficiais e veterinários da prova. E todos da FEI. E todos da FEI. Tem até júri estrangeiro, Estrangeiro, né? delegado estrangeiro, veterinário de tratamento. Isso é muito legal. Tá? Então, assim, a questão do bem-estar animal em primeiro lugar. Tá? Isso é uma pergunta. Ela falou, pô, mas vocês fazem 160 quilômetros com um cavalo num dia, né? E a mesma pessoa, assim. Mas você vai contar pra gente como que funciona um dia de prova, né? Vou. Mas essa questão com o bem-estar animal, ela é muito, muito séria, tá? A gente leva muito em consideração. Como eu contei para vocês, já existe essa questão de qualificação do cavalo, do cavaleiro também, tá? Então, assim, você precisa ter um cavalo que vá amadurecendo e vá gostando de prova, e o cavaleiro a mesma coisa. Então, assim, ele precisa seguir, respeitar regras, cuidar da velocidade. Então, ele precisa fazer a menos que 16 por hora. Por quê? Porque ele precisa entender o cavalo. Né? Então, acho que vocês fazem isso muito também. O pessoal aprende a contar galão. Sim, a gente conta galão?
O que é galão? que é o A galope do passada? cavalo, a Ah, passada sim. dele. A gente chama de A lance. gente chama de lance. Galão, eu fiquei pensando num galão azul de 3 tamanhos, sabe? Fiquei, hein? Ou seja, você vai contando o galão. Aham. Então você tem a velocidade. Mas com o GPS hoje, Daí já mostra. Ah, daí já- Mas daí ele mostra como se fosse um ele, reloginho. ele mostra a velocidade que você tá e mostra também a velocidade média. Entendi. Tá? É um. Então, só para eu entender, para ver se eu entendi. Então, nas provas menores pode ir mais rápido e nas maiores... Não. Não. As provas menores de 20, 40 quilômetros, elas são provas de regularidade. Então é Tá? isso aí que a gente tem que falar Que, também. que, é, então, que era a do prova da moto do teu pai. Não é uma sim. prova de velocidade livre. Ela é uma Aham. prova de regularidade. Para quê? É justamente para você, para o iniciante, ele saber, peraí, que velocidade que eu tô indo? Uhum. Querendo ou não, é um aprendizado. Tá. Sim, Tá, categoria você- escolas, né? Isso. Aham. É uma categoria escolas onde ele vai ter noção. Ah, eu tô indo a tanto por hora, eu preciso respeitar a velocidade, isso, aquilo, tal. Aham. É só para ele sentir. Isso, é só para ele sentir. E aí, as provas de velocidade livre, elas começam de 60 para cima. Então, 60 e 80 são provas nacionais. Entendi. 100, 120, 160, aí todas essas provas elas já são regidas pela FEI, Entendi. Que daí tá? é Pelo que não- regulamento da FEI. que também não pode passar daquela velocidade. Pode. Ah, Pode. Vocês então não existe, tipo, uma velocidade ideal. Quando a gente vai fazer o salto lá, a gente tem o tempo ideal, que é calculado pela velocidade que a gente deve estar em pista. Existe esse cálculo? Isso, nas provas de 20 e de 40, Tá. tá? Os iniciantes. Pra também não jogar o cavalo e vai como Deus Isso, quer, né? exatamente. Entendi. Para ele saber respeitar também e não Criar simplesmente essa largar. maturidade de prova. Isso, é. Mas mesmo assim, vai ganhar quem chegar em primeiro. Não, nas provas de 20 e de 40 quilômetros aí é feita uma conta. Quem zera a pista, Uhum. tá? Com o batimento que o cavalo chega, a gente tem uma formulazinha, tal. E aí então assim, seria a velocidade que você fez, se você zerou o teu percurso, Uhum. com o tempo que você leva para entrar no vet-check, para apresentar o cavalo para o veterinário e o batimento cardíaco dele lá dentro. Então, Uhum. teoricamente, o cavalo que bate mais baixo Aham, é o cavalo que chegou melhor, ideal. porque está mais bem preparado, tal. Tem Então, uma continha. tem uma pra fazer continha, uma tem um- média. Isso. E então, como que funciona um dia de prova, né? A gente tá nessa questão. Você comentou que tem inspeção veterinária né? Por exemplo, a prova no sábado. Tem a inspeção Isso. veterinária no dia que antecede, né? Que é Isso. sexta-feira. E aí, como que funciona a rotina a partir daí? E esses apoios que você falou do lado? Tá. Essa questão de batimento também. Eu vou falar especificamente de uma prova, sei lá, de 120 quilômetros, que é o Perfeito. que hoje eu mais acompanho com o meu filho do meio. A inspeção, quando a prova é no sábado, a inspeção veterinária é sempre um dia antes, Uhum. tá? Então, o cavalo, ele já precisa chegar no mínimo 8 horas antes da inspeção inicial. Uhum. Na prova, ele precisa estar no campo da prova. Aí, o veterinário, na realidade, já inspeciona. Uhum. Tem toda a nossa questão sanitária que precisa ser respeitada, mas também esses cavalos precisam chegar 8 horas antes, onde é medida a temperatura deles, Uhum. corporal, e isso precisa ser colocado no Na app fichinha. da FEI. No app. Tá? Então, o salto também tem isso nas provas FEI. Tá? Então, você faz essa inspeção para quê? Porque se o cavalo tiver qualquer problema de saúde, ele já não mistura com os outros. Tá? Então, isso é para você não ter um problema aí de contaminação entre os animais. Normalmente, 3, 4 horas da tarde é feita a inspeção veterinária, tá? Aonde o cavalo é apresentado, é avaliado o trote dele, função intestinal, ou seja, é visto tudo do cavalo para ver que ele está em condições, que ele está apto a fazer a prova no dia seguinte. Tá? Então, assim, se o cavalo não tiver apto, ele nem larga. Tá? Então, não é uma coisa assim inconsequente. Vou pegar um cavalo, vou fazer uma prova de 120. Não. Tá? É super sério, super regulamentado. No outro dia de manhã, Daí marca o cavalo. marca o cavalo, ele fica marcado. A partir daquele momento, ele vai já para as baias feias, onde tem um guarda, o acesso é restrito, entendeu? Uma Pra que não curiosidade. aconteça nada com ele.
Uma curiosidade é que, ao contrário de muitas modalidades, ou praticamente todas, né, que a gente tem estudado, Elô, não pode ficar ninguém dormindo ali com o cavalo, né? O tratador, ele não entra. Então, fica esse segurança ali. Isso, E o acesso do tratador, enfim, de outras pessoas, ele tem hora marcada. tem hora marcada. Né? Então, os cavalos, eles repousam à noite somente com o Isso. segurança ali, para não ter nenhum contato e nenhum tipo Isso. de... E para o cavalo poder dormir, aham. né? Ele tá bem Para ele descansado. também poder descansar. Ele também, apesar de não deitar, ele precisa Aham. descansar, né? Entendi. Sim. Tá? Então ele tem horário de descanso. Normalmente as baias daí são abertas 3 horas da manhã para dar a ração. Ah, nossa, Então, super cedo. É super cedo. É porque a prova começa cedo, A né? prova começa muito cedo. Entendi. Tá. A prova de 160 quilômetros, ela às vezes começa 4 horas, 4h30, 5 Nossa. horas da manhã. E daí é o que a Lorena falou, né? Você vai começar a prova vendo o nascer do sol. Olha que beleza. Verdade. Daquela paisagem que não deve ser muito feia, né? A, Deve ser... a gente tem algumas provas que são muito bonitas, são lindas nesse sentido. Aham, Tem uma em específico que é na Ilha da Chapada, no Rache, aham. que é dentro de uma ilha, tá? A fazenda é uma ilha, então a gente chega de ferry boat e tal na ilha, e a prova toda acontece ali dentro. E assim, é maravilhoso. O nascer do sol e o pôr do sol, sim, é uma coisa... Deve ser de arrepiar. Na né? verdade. é muito eu lá, legal. eu já querendo fazer enduro. Bom, daí ele vai pra prova cedinho. Ele vai para a prova cedo, tá? Então, sei lá, 5 horas da manhã, a prova de 120 quilômetros normalmente larga, 5, 6. Largou, eles vão para a trilha, tá? E aí larga, na realidade, o adulto larga num horário, geralmente 15 minutos depois larga o Young Rider, que seriam os jovens. É tipo o elite da corrida e o resto. Não. É por questão de idade mesmo, sabe? Porque o adulto, ele é muito mais competitivo. O Young, ele sim, não vai ainda tá deixar. amadurecendo, ele Mas ainda... é isso mesmo, na corrida normal, de corrida tipo maratona, a Ah. elite que a gente chama é os profissionais. E aí depois vai quem não é profissional. É, Que é porque eles são mais competitivos, então eles já vão na... ali, na realidade, até a questão de profissional, porque os Young, os jovens, eles tiveram que se qualificar igual um adulto, tá? Então passam pela... Mas eles são mais imaturos, às vezes não têm a noção do perigo, entendeu? Para estar no meio do bolo Exato. dos adultos. E daí já vai Isso, e aí mais- larga um pouquinho depois, né? Entendi. Tá. E aí eles vão para a trilha. Normalmente, sei lá, primeiro anel 30, 40 quilômetros, tá? Então, assim, dentro das regras da FEI, a gente tem um trilheiro, Tá. a cada no máximo 10 quilômetros é obrigatório ter um ponto de água, Ponto de água. um ponto de água e um ponto de apoio para o cavalo poder beber. E quem que fica nesse ponto de apoio daí? A equipe de apoio, tá, do cavaleiro, do cavalo, do conjunto, como a gente chama, tá, é que pode ir para a trilha. Tá? Então, cada cavaleiro tem A sua equipe. a tipo sua o pit equipe. stop da Fórmula 1. Isso. Você comentou que era 4 pessoas, né? No máximo 4 pessoas por E cavalo. aí eles vão se deslocando. Eles vão se deslocando, tá? Onde tem esses pontos de apoio. Os carros normalmente não andam no mesmo lugar dos cavalos. Pra não atrapalhar. Pra não sim, atrapalhar. imagina. Então, chega, vamos dizer assim, por um caminho alternativo. Daí era querer demais, né? Já vai tá o numa carro, prova vai o difícil, carro. ainda vai passando um monte de carro. imagina. Às vezes cruza um pouco, mas o pessoal respeita e a gente busca fazer dentro de fazendas, na realidade, e não pegar estradas municipais, vias públicas, né? Legal, entendi. Então, essa também é uma dificuldade do enduro, né? Então, ele não é um esporte de arena, mas Então tem que achar você tem que lugar. achar fazendas grandes, você tem que achar... A gente aqui tem uma prova muito boa em Vitimarsum, Legal. tá? Que faz dentro da fazenda Slaviero, que é um reflorestamento. Também tem a fazenda São Rafael, tá? Em São Luís do Purunã. A gente voltou a fazer prova em Guarapuava e está fazendo também uma prova no litoral, Legal. em Pontal. Então, Nossa. geralmente no inverno, né? Que daí tem menos pessoas, tem menos gente na praia. Aham. Então, em julho, a gente faz uma prova lá. Tem uma prova que pega, não um rio, mas praias, assim? É essa de Pontal. Não, mas esses passam pela areia da Isso. praia.
Deve ser Isso. legal. Então. É. Bonito, né? Deve É ser bem legal. bonito. É bem legal. E me diga uma coisa, alguém testa esses percursos antes? Sim, Sim? sim. Ah, Sim. Como que alguém testa um que percurso? organiza a A gente tem um trilheiro, na realidade, que ele faz parte dessa... da organização, na realidade, tá? E ele faz essa trilha a cavalo? Ou ele faz... Não, ele faz de moto, Ah, tá? isso que eu ia perguntar, É, porque daí, então- sei lá, tem um rio, é fundo, ele vai lá, passou com o Não, cavalo. não, É ele... aprovado, mas daí já deu o melhor. E aí você tem, na realidade, o delegado técnico, quando ele vem, ele precisa validar esse percurso Uhum. Ah, tá. para liberar para outro dia ser feita a prova. Entendi. Legal. Tá. Entendi. Então, assim, toda a trilha nossa aqui, a marcação dela é do lado direito. Então, vamos lá, o anel azul, tá? Então, a cada 100, 200, 300 metros, dependendo do terreno, se tem uma trilha que não tem nenhum lugar para você sair, não precisa encher de fitas, né? Mas você coloca uma fitinha azul, sempre do lado direito do cavaleiro. E é obrigatório parar quando você termina o círculo. Não, quando É, o para anel, no desculpa. anel, né? Ou tem Depois gente de que certa faz dois distância. anéis junto. Eu já chego lá. É. Ah, tá. Então, assim, ele marca sempre pelo lado direito para o cavaleiro não se perder, como teu pai fazia na moto. Pai, desculpa, te expus. Então, vai sempre pelo lado direito. A cada 3 quilômetros a gente tem uma marcação, tipo quilômetro 3, 6. Apesar do pessoal ter o GPS, mas às vezes acontece. A pessoa tá indo ali. Aconteceu uma vez com o meu filho. Ele olhou uma outra marcação e continuou e ele perdeu um loopzinho que tinha. Mas ele sabia, estava no começo da prova, ele estava no quilômetro 9, 10, daí ele andou um pouquinho e ele viu o quilômetro 27, Nossa. Depois. tá? Aí ele voltou pro ponto onde ele errou e continuou dali. Nossa, sorte. Então assim, isso é permitido, tá? Pelo regulamento. E se a pessoa não volta, daí tem alguém que pode Se- buscar? na realidade, assim, ela tem que voltar pro local da prova, mas por ela ter cortado o caminho, ela é eliminada, Ah, tá. tá? Entendi. Então assim, você só pode continuar se você assim, ó, percebeu o erro, voltou E daí e aí você fez o caminho certo. E pode fazer um anel seguido do outro? Tipo, não parar. Não, juntos. aí você tem essa marcação, ele vai, ele volta para esse mesmo local de onde ele largou, tá? Que é onde a gente tem vamos dizer assim, o campo do jogo ali, é onde tem a área de resfriamento, ficam as barracas do pessoal de apoio, e também fica o vet check, ficam as cocheiras, fica uma estrutura de restaurante, toda ali. Então, esse cavalo ele volta para esse local. Então, ele passou a chegada, ele concluiu esse primeiro anel, tá? A equipe ajuda a resfriar o cavalo, porque para ele entrar e ser apresentado para os veterinários, o batimento cardíaco dele tem que ser menor do que 64, tá? Isso porque, não aleatoriamente, um cientista, um veterinário, determinaram esse número como abaixo dessa frequência, o cavalo ele está em condições normais de saúde, ele não está com dor, ele não está com nada. Tá? Abaixo de 64 Batimentos por batimentos minuto. o cavalo tá liberado para continuar. Não, daí essa inspeção ela é feita pela equipe, Aham. tá? Pelo apoio do cavaleiro. A partir desse momento, a gente verificou, ele está batendo menos que 64, ele entra para o vet check, onde ele é apresentado para os veterinários, Aham. tá? E aí o veterinário novamente vai confirmar para ver se ele realmente está batendo menos de 64. Se ele tiver, ele passa por uma inspeção veterinária. E aí, Onde é visto, se o cavalo, a hidratação dele, como é que tá, a função intestinal, trote, enfim, aí é toda uma avaliação clínica que o cavalo passa. Se ele tiver ok, ele descansa 40 minutos e aí ele relarga para o segundo anel. E esse vet check é o mesmo veterinário que vê todos? Eu acho que o enduro é a modalidade que mais tem veterinários. É porque é o que mais pensando, deve precisa, ficar uma né? filhinha, né? Mas... Não fica. Por quê? Porque existe uma conta, na realidade, o mínimo são 3 veterinários. Para não Tá. ter parcialidade, né? Isso que eu fiquei pensando. Então tem essa questão da parcialidade, mas para também não ter a fila ali, né? E a cada 15 competidores a mais é sempre mais um veterinário.
Tá? Então Entendi. tem uma continha, mas normalmente a gente tem aí 5, 6 veterinários por prova. São muitos competidores que se inscrevem? A gente não. Vamos dizer assim, hoje as nossas provas, elas têm aí em torno de 80, 90 competidores. É muita É coisa. muita coisa. É Mas uma bastante. prova de 160? Não. Isso distribuído entre todas, Ah, tá? Ah, mas é uma Mas é quantidade bastante, grande, né? né? Imaginava, é. Então, assim, só para dar... Eu trouxe para vocês aqui a revista. Essa aqui é o bid pro Mundial de Enduro na Itália, Nossa. tá? Então tem toda a descrição aqui do projeto deles para receber o Mundial em 28. E esse ano, o Mundial é em Alula, Que legal. tá? Na Arábia Saudita. Nossa, que lindo, imagina. Nossa. Então, e a gente teve 25 competidores que demonstraram interesse em participar da seleção para fazer parte do time brasileiro para ir para Lula. E daí Tá? tem Então, assim, que ter cumprido os requisitos. todos esses requisitos. E o requisito para você participar de um campeonato, ele é pior ainda. Né? Você não pode estar só qualificado para fazer 160 quilômetros. Você tem que ter feito 2 provas de 160 quilômetros para poder ir para um campeonato. Tem que ter a experiência Isso. prévia. É. No passado não tinha isso. Se o cavaleiro tivesse qualificado para 160 e o cavalo também, qualquer cavalo, esse cavaleiro podia montar esse cavalo e participar de um campeonato. Tá? Hoje não. Hoje você precisa ter essa conexão com o cavalo, você precisa já ter montado e conhecer ele para poder participar de um campeonato. É justo, né? Sobre o pit stop, voltando, a Elo ela fez uma caixinha de perguntas e daí Uma das minhas seguidoras, ela ficou com uma dúvida, né? Como a gente sabe, vocês jogam a água, né? Muita No água. cavalo, muita água. E aí ela me perguntou assim, isso não dá um choque térmico no cavalo? Como é que funciona? Não. Existia essa preocupação, tá? Mas não tem. E a gente usa muita água e muita água gelada. É gelada. É gelada, tá? Por que existe essa... Para baixar a temperatura corporal do cavalo, para baixar o batimento dele também, tá? Para você ter uma troca de calor. E isso é durante a prova, né? Também. Eu Ou vi não. que você me enviou, que o pessoal tá lá no cavalo jogando a água. Isso é no escorrendo. pit stop. Não pode durante Não a é prova. durante a Não. prova que eles pegam em passos... Não. Onde que eu vi? Eu também. Não. É que daí você estava vendo no pit stop, tá? Que onde tem o pit stop, que é o ponto... Tem alguns pontos de água, por exemplo, que às vezes o cavaleiro... não preciso da água, meu cavalo tomou ali atrás, entendeu? E aí o que a gente faz? A gente alcança uma garrafa de água e ele pega galopando. É isso que eu vi. Isso, ele pega galopando e ele molha o pescoço do cavalo ou a anca dele. Daí já vai... E continua, não para. Não para. E daí você comentou, né, que nessa jogada de água gelada precisa ser retirada a água também. Que continua Isso, com a mão. então joga muita água gelada. Veja, isso se tiver muito quente. Óbvio que se tiver frio não faz sentido, Gente, porque se daí... estiver nevando, você não vai jogar água gelada no seu cavalo, né, por favor. né, porque senão você tem um efeito inverso, né? Então, desde que esteja muito quente, que esteja precisando, então joga água, mas também não é uma água gelada, entendeu? Em todo o corpo. São em regiões específicas, estratégicas. Tá? Então molha muito, por exemplo, o pescoço para resfriar essas grandes veias aqui. Porque é onde elas estão muito próximas da superfície, né? Da pele. Sim. Tá? Então, se coloca essa água gelada, mas você não deixa a água gelada ali. Senão Você- ela esquenta. Senão ela óbvio, esquenta. né? Você acaba criando um cobertor térmico sobre o cavalo. Então a gente molha e já retira essa água. Ou com um regadorzinho, ou com a própria mão e joga de novo. Entendi. O quanto o cavalo precisar para ele. E é impressionante como o batimento às vezes chega a 80, 90. E na Em questão hora, de 1 minuto já baixa. já está menos de Olha 64. só. Tipo, dá uma renovada. Assim, Renova. no cavalo. Que E legal. daí ele vai pensar, Renova. nossa, isso é muito Isso é interessante, muito interessante. né? E, Marcelo, uma coisa também que é interessante falar,
Você comentou da questão de, às vezes a gente só faz isso se tá muito calor e tudo mais. E a questão dessa diferença, porque um dos grandes desafios é a questão do tempo, né? Da umidade do ar, se tá calor, se tá frio no dia, como é que funciona isso? Assim, Aí é um pouco de estratégia de cada equipe. prova. De cada equipe, né? Então, Como que monta uma estratégia? depende de vários fatores, né? Tipo, o relevo, tá? O tipo do piso, a textura do piso. E você já Isso sabe antes de ir pra prova como vai ser lá. é porque, na realidade, a maior parte das provas, elas são fixas, né? Dentro do calendário. Então, elas já aconteceram nos anos anteriores. Ah, então você já sabe como Isso, que é então mais a ou gente menos. tem esse histórico delas já, né? Entendi. Por quê? É pela dificuldade de você ter lugares, né? Então, é muito difícil você ter. Então, os lugares que a gente já tem, a gente tenta preservar e continuar fazendo, né? Ah, legal. É. A gente no salto chega e reconhece a pista no dia, só sabe no dia como é o obstáculo. Então você estava falando que já tem esse histórico dos lugares para fazer essa estratégia. Às vezes, a trilha, ela muda dentro da fazenda. Isso é muito normal. Mas a questão do relevo e do piso não muda muito, tá? Mas E isso é o maior. e o clima, né? Então sim. o que acontece, por exemplo, se a gente, quando a gente monta o calendário nacional do Enduro, onde é que a gente vai fazer prova? O Paraná, ele abre e fecha o calendário, tá? Por quê? Por causa do clima mais ameno. Então a gente consegue fazer prova em março, São Paulo não consegue fazer prova em março, porque se chove e o calor que eles têm lá é um veneno. Tá? Então, assim, eles não conseguem fazer lá. Minas não consegue fazer. Isso. Então, assim, o calor em si não é problema, mas a umidade do ar é. Tá? A umidade do ar é um grande problema, na realidade, e ela interfere muito. Então, a gente toma um cuidado também em relação a isso. Então, geralmente, o Paraná abre e fecha o calendário. A gente consegue fazer prova em março, consegue fazer prova em novembro, coisa que os outros estados não conseguem. Tá? Brasília, por exemplo, Brasília consegue fazer prova quando tem muito calor, mas tem que ser fora das épocas de chuva. Senão fica aquele Isso. bafo, né? Com aquela umidade do ar, porque daí você não tem troca de... O cavalo não transpira, né? Porque a umidade do ar é muito alta fora. E você comentou, essas provas que são de muito longas, né, de mais de 100 quilômetros, o cavalo tem que ter ali um período de pelo menos 33 dias de descanso, certo? Isso é determinado pela FEI. Então, tá? de acordo com o calendário Paraná, São Paulo, enfim, outras regiões, vocês ficam se movendo para fazer as provas? Isso. Isso é legal. Entendi. Isso. Então, se a gente pegar, por exemplo, provas FEI de 100, 120 quilômetros, eu acho que a gente tem 8 ou 9 no ano. Por quê? Porque não adianta você marcar provas muito próximas, a 15 dias uma da outra, uma que os cavalos nem podem fazer. Por mais que você tenha 2, 3 cavalos, também é muito cansativo. Tá? Então a gente procura ter no mínimo 30, 40 dias entre uma prova e outra, das provas maiores. Né? Então, às vezes, aí o Paraná, no meio disso, tem uma provinha regional, São Paulo faz uma provinha regional menor, para qualificar cavalo, para tentar trazer novos participantes, para conhecer um pouco mais a modalidade. Legal. Entendi. Então a gente tinha comentado da estratégia, né? Então a estratégia seria muito individual de cada equipe. Para ter o rendimento bom, uma velocidade boa, Sim. Um trato ali Sim, com o cavalo sim. ideal. A questão de treino, na realidade, de um cavalo de enduro, o pessoal resume assim, né? É muito volume em baixa intensidade. Tá? Então, assim, é muito passo. Muito fácil. Muito passo. Para criar resistência. Para criar fôlego, resistência. né? Isso. Não adianta você querer pegar o cavalo uma semana, 2 semanas, um mês antes da prova e sair galopando. Ele não vai criar uma resistência. Ele não vai. Não, você vai quebrar o cavalo antes da prova. Se nem a gente pega e sai correndo assim de primeira. Exato. O cavalo Então, o treino de um cavalo de enduro é de pouquinho em pouquinho Isso. até chegar na prova. Isso. Quanto tempo antes, assim, vocês se planejam? Vamos começar um ciclo de treinamento No mínimo do 60 cavalo. dias antes. 60 dias antes. É. Mas daí é todo dia. Dos 7 dias, no mínimo 5 dias por semana. E daí ele faz... 2 horas, isso 2 horas e meia de passo Sim, por treinos. dia. só passo. Passo e um pouco de trote, né?
Tá? Mas E aí- vocês não e aí- ficam numa cancha de areia, né? Vocês saem, Não, fazem... vai pra rua. Vai É pra tipo um rua. passeio, só Isso, que é por exemplo, assim, trabalhado eu, ali. eu tenho os cavalos na fazenda, então Aham. lá é muito morro. Então, assim, o ideal o que que é? Morro acima e morro abaixo. Isso é o que mais É o- vai dar resistência. Isso, vai dar Que resistência. legal. Isso aí é legal. Isso né? é legal, é bacana. É um treino Saber, bem diferenciado, né? Como você É. falou que você entrou no enduro, porque você queria esse contato maior com a natureza e é bem assim, É né? os bem isso treinos. mesmo. E até a questão do equilíbrio do cavalo, né? Que ajuda muito, Muito. também a ele saber do terreno Isso, ali. exatamente. Porque até uma das perguntas que eu ia fazer, tem algum tipo de terreno que é mais desafiador, assim? Por exemplo, é na praia, na areia, ou é na terra, ou é quando tem um rio, porque daí o cavalo pode se assustar. O cavalo árabe tem isso, ele se assusta muito, né? Se assusta Então muito. a água ainda é um fantasma, né? Que ele enxerga. Para muitas pessoas, eles não entendem por que, que o cavalo tem medo de algumas coisas. O cavalo não tem um senso de profundidade. É. Então, uma poça, um rio, é praticamente a mesma coisa para eles, eles não têm esse senso, né? Exato. Então a gente trabalha muito isso. Você pega os cavalos novos, né? O que você faz? Coloca um cavalo mais velho na frente, um cavalo mais habilidoso, né? Para passar antes, aí o cavalo novo vai atrás, ou seja, ele vai criando essa confiança e ele vai vendo que isso não é um problema. Mas isso é um treino. Isso é uma Sim. coisa que você tem que fazer diariamente. Requer uma. Isso. Não uma adianta rotina. você chegar no dia da prova e achar querer que fazer uma é. coisa que você nunca fez. Não- Você não vai fazer, né? Não E vai você conseguir. você e a sua família, vocês utilizam o cavalo árabe? Isso. Eu comecei com o cavalo crioulo, tá? legal. Com o cavalo crioulo. Eles são resistentes. São bastante resistentes. É um cavalo da Rio Bonito. Eram dois, na realidade. Foi um cavalo Carajá da Rio Bonito. Que o Arthur, meu filho, usou por muito tempo. Tá? Ele começou realmente na modalidade. E aí, depois que começou a gente volta agora lá para o começo, tá? Quando, qualquer cavalo faz? Sim, qualquer cavalo faz. Né? A gente começou com o crioulo. Mas quando você quer ser mais competitivo na modalidade, mais performance nas provas, principalmente 100, 120, 160 quilômetros, aí afunila muito. E aí você acaba recaindo quase que pro árabe e pro anglo-árabe. Isso acontece em todas as modalidades, né? Exato. Existe uma certa versatilidade ali dos cavalos, mas depois de um tempo, quando você quer mais performance, você quer fazer ser mais competitivo, vai... E veja, as raças vão nem ser- todos querem, tá? Assim, né? Tem muita gente, na realidade, a gente tem o senhor Jonas, que tá acho que com quase 80 anos, Ai, meu que fofo. e ele faz prova de 40 quilômetros. Aham. E ele gosta E a de fazer alegria da prova vida dele. de 40 Exatamente. quilômetros. Aham. Né? Ele só gosta de fazer o esporte, Ele né? gosta Não de quer fazer o ganhar, esporte, nem nada exato. assim. Então, e isso é uma coisa que a gente, às vezes, conversa internamente também, que, assim como no Ironman, você completar Exato. Já é uma grande vitória. já é uma grande vitória, né? Sim. Então, você não tem que privilegiar só quem chegou em primeiro. Exato. É quem participou. É quem participou. E conseguiu finalizar. né? E isso é uma coisa, por exemplo, também nessa questão com a própria FEI, com os europeus, com os árabes. Peraí, eles estão privilegiando mais o quê? A velocidade, mas aqui a gente tem um clima muito mais difícil, aqui a gente tem um relevo muito mais difícil. Exato. Né? Aí é uma coisa que a gente tava falando também, né? Mas- Dessa mas- disparidade. Né? aqui Mas no isso, Brasil. isso é amadurecimento, né? Isso, na realidade, é um trabalho que a gente tem que fazer aqui e fazer ele ser conhecido junto à FEI, Exato. junto a quem regulamenta. Se a gente não falar, se a gente não mostrar, Daí também não tem eles como não têm como ajustar. saber. Não tem como saber. E é aos poucos. né? E é aos Não poucos. faz. E sobre essa questão, como que são as premiações do Enduro? A gente vê que a maioria das categorias tem premiação em dinheiro, os cavalos têm um valor elevado. Como que é essa questão do valor do cavalo, de uma premiação? Tipo, quanto custa um cavalo bom de enduro? É, Só pra gente o poder- enduro no Brasil não tem premiação em dinheiro. Não tem? Não. Vai por amor. Tá? É por amor. A Associação do Cavalo Árabe, às vezes, premia alguma coisa, tipo um ranking anual tal, e ela acaba premiando. Já se tentou premiar, Promover mas é aquela coisa, a prova de resistência de enduro, você está num limiar.
Você está no limite. E quando você está correndo por dinheiro, Aí Ah, você não. ultrapassa, É. às vezes. você muitas vezes ultrapassa Verdade. esse Verdade. limite. Verdade. Tá? Então, assim, por uma questão até do bem-estar do animal, Interessante. tá? A gente não faz sabia isso. que não tinha É. premiação, mas faz sentido. Faz sentido, né? Porque Legal. imagina a pessoa... Ai, não, E quanto que custa um cavalo? Se eu quiser, tipo assim, eu já tô Ó, fazendo viu? A um pergunta tempo. sempre vem de mim, agora veio da Elô. Se eu quero é muito fazer, quero consumista. competir uma... Ah, já tô bem, já tô praticando, sei lá, anos, quero fazer uma prova de 160 quilômetros. Quero um cavalo top. É, Quanto top, que vai, assim. vai custar? Eu acho que assim, antes até da gente falar disso, eu vou contar um pouquinho da história. O Brasil tem um berço genético muito bom, tá? Mas a gente pagou um preço por isso, tá? Que é o preço, na realidade, dessa questão sanitária brasileira e da gente não poder exportar cavalo daqui por causa do mormo, Sim. Aham. tá? Então, isso fez o quê? Fez o preço do cavalo do enduro Baixar. cair muito. Sim, porque não pode vender pra Você não fora. pode vender para fora. Tá? A gente está tentando mudar isso. A gente fez um trabalho muito grande até no Pan-Americano, em Campinas, junto à Receita Federal e junto ao Ministério da Agricultura. Para quê? Para essa exportação e importação dos cavalos. Tá? Para facilitar um pouco esse trâmite. Para agilizar. Por quê? Até por uma questão de bem-estar animal também. Puxa vida, o cavalo chega no aeroporto, você tem que ficar 2 dias esperando documentação. Sim. Isso não faz sentido. Ah, não, 2 dias o cavalo. Entendeu? Não teria Não- onde deixar. Não né, faz pra sentido. E a outra. gente conseguiu baixar esse tempo para 3 horas. Bastante, né? Melhor. Então, assim, melhorou muito, sabe? Toda essa questão de tramitação. Mas o Brasil ainda não está no BR-1 para poder, livre do mormo, na realidade, em São Paulo. Tá? Curitiba e Rio já estão liberados, mas a gente não tem voos, né? Cargueiros. Teria que ser Campinas. Mas Campinas ainda está fechado para essa exportação. Então a gente está trabalhando em cima disso para quê? Para poder vender cavalo para fora, porque a França é muito forte. França, Espanha, Itália e Emirados Árabes. Tá? Os uruguaios vendiam muito para os árabes. Né? Então, só que aquela coisa, todo cavalo bom do Uruguai ia para fora. E aqui no Brasil, como a gente não tinha mercado, não podia exportar, e era muito mais difícil, os cavalos bons ficaram aqui. Entendi. Aí ficou meio limitado. Então, ficou limitado pela essa questão comercial, mas a gente tem matrizes muito boas, excepcionais. Legal. Tá? Tanto que o Estude Brasil fez um leilão no final do ano passado, e uma égua, que era berço genética, inclusive francesa, o pessoal da França comprou. Legal. Entendeu? Vai ser complicado, tal, levarem esse cavalo para fora, mas pra você ver a importância desse berço genético que a gente tem aqui. Para alguém de lá olhar para cá e querer, é porque realmente a gente tem bons criadores. Legal. Sim. Tá? E essa foi vendida por quanto? Ó, Eu tava pensando, será que eu posso perguntar? eu não vou lembrar agora, mas eu acho que foi alguma coisa em torno de 100 mil reais. Entendi. É um valor... É que a gente paga absurdidades, Absurdo, né? né? Absurdidades no salto. Eu não vou reclamar porque eu crio também. Então... É que eu acho que assim, você tem que ter valor também. E assim como o cavalo do enduro, o cavalo de salto, para quem é criador sabe, você precisa ter genética. Gente, como é E caro você- criar cavalo de salto. Não, mas e você precisa ter muita sorte também, Sim. entendeu? Daquele cavalo nascer e ter ser um aptidão, atleta, tá aprumado, entendeu? Não ter E ocorrido é um nada. gasto até isso, né? É um gasto em comprar paleta de semi-importada, é um gasto de barriga de aluguel, é um gasto de veterinário que, né, eu dou graças a Deus que eu tenho os meus veterinários, mas eu pago um preço por isso também. Então, é toda uma questão por volta de vender naquele preço. Por que aquele preço, né? Mas de salto, poxa, puta merda. Então, assim, a gente tem hoje no Brasil realmente muito bons cavalos, tá? O Brasil, em 2021, ele foi vice-campeão na Itália de enduro, por equipe. 2023, a gente foi medalha de ouro no Chile,
no Young Riders, em 120 quilômetros. O Rodrigo Saliba foi 5º lugar no Campeonato do Mundo na França. Uau! É. O Brasil se destaca bastante em categorias equestres, né? Fora do Brasil. E aí aqui no nosso campeonato, ano passado, 25, no Pan-Americano, o campeão adulto, que foi o Caio, que é uma pessoa bem legal para vocês entrevistarem também. O Caio, a história dele no Enduro é muito bacana. Ele começou desde novo e hoje ele é o campeão pan-americano. Então, assim, é uma pessoa que leva o esporte muito a sério. A criação de cavalos e ele também como esportista, entendeu? Então, é uma pessoa bem interessante para pegar esse outro lado do atleta, né? Porque eu tenho hoje muito mais uma visão de dirigente do que propriamente de atleta. E o que você acha que tem que ter um atleta que faz o enduro, assim, para ele se diferenciar, sabe? O atleta, o cavaleiro, assim. Tipo, algo que ele tem que treinar. Vocês fazem isso? Assim, o galope dele tem que estar bom, porque a postura dele tem que estar boa. Total, né? Total. Isso também é no treino, né? Porque se você imaginar, na realidade, sei lá, eu tenho os meus 3 filhos e eles são altos. Tá? E o árabe é um pouco menor, né? O árabe já é um pouco menor, né? Então, assim, a questão postural dele, se ele tiver um pouquinho fora e jogar esse peso para frente, ele joga na mão. Exato. E daí já era, né? Para mancar um cavalo 2 segundos. Então, assim, uma prova de 20, 40 quilômetros, qualquer cavalo faz e ele aceita desaforo. Tá? Ele aceita, na realidade... Frase, o cavalo aceita desaforo. Ele aceita desaforo. Né? Por quê? Porque ele vai terminar. Agora, quando você começa a fazer 100, 120, 160... Aí já muda. Ele não aceita esse desaforo, entendeu? Se você fizer errado lá no começo, lá no final ele vai mostrar. Né? Então, assim, ou você mancou, não trocou de mão, galopou muito, bateu em cima do rim do cavalo. Ele vai mostrar, ele vai sentir dor ali na frente. E na inspeção veterinária, veja, o veterinário, ele analisa tudo. Ele pega toda a musculatura e ele passa a mão na lombar. Se ele passar a mão na lombar, o cavalo fizer... Já era. Entendi. Tá? Então, assim, a gente tem muita eliminação, mas a eliminação no enduro não é porque assim, eliminou, o cavalo tá mal. Não. O cavalo tá muito bem. Tá? Normalmente você elimina porque você percebe que ele iria ficar mal se ele continuasse. É uma prevenção. É uma prevenção, você antecipa. Exatamente. Não vai já eliminar só quando o cavalo já tiver... Exato. Exato. Entendi. Então vamos para uma última perguntinha, pra finalizar. Posso perguntar das desistências? Eu acho que esse aqui é legal. Então tá bom. Vai. Pode falar? Posso falar? Pode. Qual que é o seu maior sonho dentro do esporte, no enduro? Tanto para você como para o esporte mesmo. Eu luto bastante para tornar o esporte mais democrático, tá? Embora sabendo que a gente tem vamos dizer assim, a questão financeira no cavalo, ela pesa muito. Então parece um contrassenso você falar em democracia num esporte elitizado. Mas sim, a gente precisa tornar ele um pouco mais democrático no sentido de... e isso foi uma coisa, eu vou entrar em outras searas agora. Por que a gente trouxe o Pan-Americano para o Brasil? Tá? Porque a gente estava no Chile, o Brasil foi campeão, foi medalha de ouro no Young Rider, o Caio foi 3º lugar individual e o Diogo no Young Rider 3º lugar individual. E, puxa, a gente conseguiu fazer uma união, montar realmente um time, sabe? Falou assim, puxa vida, vamos fazer lá? Né? Por quê? Porque é caro você levar para fora. Então, se é caro levar para fora, e cada um de nós ajudar um pouco, a gente pode fazer. Legal. E aí eu voltei, conversei com o pessoal do Aras ao Bar em Campinas, falou, vamos pedir, e aí a gente montou um bid, não igual a esse, mas a gente montou um bid, e a gente foi vencedor. Que legal. Tá? Que delícia, né? Então, assim, por que mais democrático? Porque fazendo aqui,
todos que fazem o esporte têm condições de ir até São Paulo e participar. Exato. É diferente de você ter que colocar o teu cavalo num avião e ir até a Europa. Exato. O custo é outro, tá? Legal. Então, é democratizar nesse sentido. E aí a gente conseguiu fazer um trabalho também um pouco mais longo, como comissão técnica, com o chefe de equipe, com o veterinário de equipe. Para quê? Para trabalhar isso um pouco. Para não ir para um campeonato, na realidade, e cada atleta que vai faz a sua estratégia, entendeu? E não tá nem aí para o país. Exato. Então a gente tá lutando muito nesse sentido, assim. Legal. Quando você vai representando o país, você não está correndo sozinho. É uma união, né? São várias pessoas. Você tem que respeitar a estratégia do chefe de equipe Legal. e do veterinário da equipe. Aham. Você não fica em casa ou vai correr individualmente, Exato, vai fazer outra coisa. tá? Tá. Então, assim, como é que você consegue fazer isso? Tornando ele mais democrático. Por quê? Porque senão só vai quem financeiramente pode, né? E normalmente essas pessoas, na realidade, elas querem ditar a regra delas e fazer do jeito deles. Então, juntou a gente conseguir fazer o Pan-Americano no Brasil, isso democratizou. Sim. O Pan-Americano de 2027 é no Uruguai, ou seja, o Uruguai está aqui do lado. Sim. Você não precisa colocar o cavalo num avião. Para a gente sair do Paraná e ir para o Uruguai é mais perto do que ir para Brasília. Né? Exato. Então, todos também podem. E o Mundial dos Emirados Árabes, em Alula, novembro, os árabes, eles criam muitos problemas, mas existe é muito difícil de você avaliar, porque assim como eles fazem bobagens, eles também ajudam financeiramente. Então, Legal. por exemplo, esse Mundial lá é todo bancado por eles, pelo comitê organizador. Que legal. Cavalo, cavaleiro e equipe de apoio, Nossa, bom, hein? É. Pra fomentar mesmo. para realmente Claro. fomentar. Então, o que acontece? É uma outra prova que é totalmente democrática. Legal. Né? A gente pode escolher os melhores, por quê? Porque o custo é bancado pelo comitê organizador. Teve essa oportunidade. Nossa, bem É. legal. Então, assim, a gente tem aí 3 anos que qualquer um que está fazendo o esporte pode fazer, Pode fazer. tá? Pode participar, pode ir para fora. E por isso também que a gente está trabalhando muito, na realidade, para conseguir que São Paulo libere de uma vez, na realidade, essa exportação, essa questão sanitária. Por quê? Porque aí coloca a gente no circuito, tanto de venda de cavalos, quanto para participação fora do Brasil. Legal. E eu não sei como é que a gente está de tempo aí. Deu A gente já ultrapassou. Já? Mas se você quiser, Mas pode Posso finalizar. colocar, mas a gente tem um projeto que na realidade é o Guilherme Santos, que é o nosso chefe de equipe, ele é veterinário, trabalha muito na Europa também, está à frente há muitos anos, que é um projeto de intercâmbio do Young Rider, dos jovens. Ah, que incrível. Então, Forte. então assim, para os jovens de 14 a 21 anos, E os jovens de 20 anos? De 30. E os jovens de 30, como é que faz? Só pra eu saber. a gente faz um intercâmbio com a França. Cara, que pismo? Por que a gente tá em piso clássico? Então eles vão para lá, passam uma semana lá com o pessoal, com a família, com aras de lá, e depois os meninos franceses vêm para cá e a gente, vamos dizer, eles emprestam um cavalo lá e depois a gente empresta um cavalo para eles aqui. Ou seja, Cara, uma troca. sensacional. é uma maneira, De beneficiar. Vai virar todos. corte. isso, Vai virar corte, eu adorei. Muito legal. né? Eu acho que assim é super legal. E esse ano a gente, e até em função do Mundial de 2028, talvez ser na Itália, eles vão. Que legal. A gente vai fazer com a Itália. Que legal. Nossa. Cara, sensacional. Olha, Marcelo, parabéns pelo seu Parabéns, trabalho. Obrigado. Muito nossa, legal. muito legal. Se alguém quiser saber mais assim sobre isso, se interessa pelo Enduro ou até sobre esse intercâmbio, aonde que a pessoa te acha nas redes sociais? Tem um site www.provaequestre.com.br. Tá? Ali a gente tem todo o calendário da modalidade já para o ano inteiro no Brasil. Tá? E a gente também está criando ali umas abas
com os centros de treinamento em cada estado, em cada cidade, entendeu? Legal, Então bem tem tudo. organizadinho. Para buscar. Ele não está bem pronto ainda, mas já nos próximos dias já vai estar disponível. Ai, Tá. cara, E perfeito. se alguém quiser também entrar em contato, o meu e-mail é enduro@cbh.org.br. Legal. Perfeito, Viu? perfeito. E aí? Marcelo. Estou disponível. Eu amei você. Eu amei, você já sabe que eu vou falar que estarei lá enchendo o Pra saco gente de testar, vocês, pra né? gente Por testar, com favor. certeza. Vamos ver se o Cherokee te leva, né? Ai, Cherokee é muito engraçado. Perco horas com ele no Aras conversando, batendo papo. Aí ele fica ferrando meus cavalos e eu fico lá, como se eu não tivesse que trabalhar, como se eu tivesse uma outra Nada coisa. pra Eu fico lá conversando com ele, porque ele é incrível. Marcelo, muito Obrigada. Obrigado a Foi vocês. assim, Incrível. Foi muito a legal. gente sempre fala que é incrível porque sempre é. E deixou um gostinho de quero mais, porque eu também não sanei todas as minhas dúvidas. Eu não E sanei você? todas. Mas, Nunca dá mas pra sanar tudo. deixa eu elogiar o trabalho de vocês. Ai, obrigada. Não. A gente vai colocar no início. É. Ela Ela já faz esse corte também. Porque é uma coisa que eu tenho conversado bastante também dentro da CBH, que a gente precisa, a CBH, o esporte hípico precisa fazer isso, tá? Pelos seus Esse é o nosso usuários. objetivo. Não é porque alguém é do salto, Exato. e às vezes a pessoa chega lá, ela adora cavalo, mas puxa, ela não se identificou. Eu quero mais contato com a natureza, eu quero mais contato com o cavalo. Puxa, você tem outras modalidades. Exato. Vai testar. Entendeu? Então, Esse assim, é o nosso a gente objetivo precisa aqui, que né? as federações e a confederação mostrem essas outras modalidades mais para quem já é do cavalo. Exato. Eu Porque também às acho. vezes fica muito distante. Tem gente que É. não sabe nem o que é. Exato, A gente tem é. uma lista enorme de tantas modalidades É. que muitas a gente nem sabia que existiam, né? A gente só foi saber A gente só vai saber pesquisando. É. E eu acho muito importante. Nosso objetivo aqui é trazer o mundo dos cavalos. Exato. As categorias, como que é o bem-estar, como que deve ser uma cocheira, e- uma pista, tudo. E, Esse é o nosso e o objetivo pessoal aqui. precisa ter esse conhecimento, né? Porque muita gente assim não conhece, não sabe o que é o enduro. E Exatamente. acha assim, nossa, eles fazem 120, 160 quilômetros, que loucura, que Mas existe as mas pausas, os 40 minutos de descanso. existe tudo isso, existem os treinamentos e existe uma coisa. Esses cavalos gostam. O cavalo é mais importante. atleta. Ele é Eles cavalo atleta. precisam. É impressionante, eu até me arrepio, porque quando a gente vai para a prova, ele sabe que ele está indo, Eles já conseguem. porque ele já treinou e ele sabe que ele entra no caminhão e ele está indo para a prova, tá? Então assim, esse é o objetivo também dos treinamentos e dessas qualificações, é fazer o cavalo gostar, tá? Então por isso você precisa ter muito respeito por ele, respeitar os tempos de descanso, respeitar o treinamento, para quê? Para ele fazer isso com vontade. Exato. Ele fazer isso porque ele gosta, né? Exatamente. E eu tenho Ai. certeza que ele Ai, gosta. fiquei Eu amei, emocionada. a gente vai testar. Então é isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje com o Marcelo, que... eu fiquei tão feliz, Ficou tão muito bom. lindo. Muito obrigada de novo. Obrigado a Marcelo. vocês. E como que é, Elô? Se você gostou também, deixa seu comentário, deixa seu like, não custa nada. Compartilha com um amigo. E até mais. Tchau. Tchau.